Passar só alguns avisos. Pessoal, nós temos aqui em Brasília, para quem não conhece ou não participa, vários grupos de convivência acontecendo durante a semana. Nós temos grupos de convivência no Guará, acho que são 2 grupos na Asa Norte, grupos de convivência na Asa Sul, São Sebastião, está passando, tem uns slides aí dos grupos. Tem grupos de convivência em Águas Claras, Taguatinga. Então, em diversos dias da semana, quinta-feira, sexta-feira, domingo, às quarta-feiras, se você quiser e puder participar, procure se encaixar em algum grupo de convivência aí próximo à sua casa, para que a gente possa se envolver, conviver em torno do Evangelho, em torno da mensagem de Jesus Cristo. Eu queria chamar aqui a Carla, cadê a Carla? Para dar uns avisos sobre a missão Peniel. E a gente já vai passar para a mensagem. Boa noite, gente. Bom, acho que a maioria de vocês sabem, né, que existe um grupo de voluntários aqui que faz um trabalho há alguns anos na Missão Peniel. E o Natal está chegando, né? E como a gente costuma fazer, a gente lança uma campanha, né, na verdade lança um pedido aqui para os caminhantes do Caminho da Graça, que contribuam para que a gente possa proporcionar uma ceia de Natal com dignidade para os internos da Missão Peniel. Então, quem tiver interesse e puder nos ajudar contribuindo, procure a mim no final do culto, ou a Keilinha, levanta a mão aí, Keilinha, para pegar mais informações. E fiquem à vontade também para levar a contribuição, caso queiram participar do próximo encontro, levar a sua contribuição pessoalmente, algum item da ceia, tá bom? As portas da Missão Peniel estão abertas, a gente está definindo a data, mas deve ser entre a primeira e segunda semana de dezembro, né, querido? É isso, obrigada. E a gente também está pegando o costume de todos os domingos da Santa Ceia, né, que é o primeiro domingo do mês, a gente, quem puder trazer uma cesta básica ou roupas, que a gente distribui tanto para a Missão Peniel como para outras ações que o Caminho da Graça tem dado apoio aí. E agora vamos receber, vamos abraçar o amado Caio mais uma vez aqui.
Pessoal, enquanto a gente arruma o som, as crianças vão sair agora com a Lorena. Quem mais, Lorena? A Lorena e a Joyce. Os pais podem liberar as crianças agora. Eles vão ter um local para eles ouvirem a palavra na linguagem deles. Bem? Voltou? Uma boa noite para todos vocês, meus irmãos queridos. Que Deus nos abençoe. E ontem sempre ver os rostos de tantos queridos, amados de Deus. E é meu privilégio hoje à noite de trazer uma palavra do Evangelho. Eu não sei se seria muito desagradável, já que o som está nos ajudando tanto, se o máximo possível de pessoas chegassem aqui para frente, eu me sentiria muito melhor. Para a gente não ficar com esse vazio aqui bem adiante, podem chegar e encontrar o lugar mais confortável possível. Deixa eu ver aqui, ó. Agora está funcionando. Obrigado. Eu quero falar na carta de Paulo aos Efésios que entre nós há algumas pessoas que já estiveram comigo em Éfeso, lá na Turquia, algumas até mais de uma vez. E ainda hoje, quando você chega lá e vê aquelas ruínas ainda tão belas, definidoras de como as coisas eram então, no passado, nos dias daquela grandiosidade de cidade, quando se diz em Atos, no capítulo 19, no verso 9, que Éfeso era um dos principais centros de convergência do mundo antigo. Naqueles dias, ela ficava muito mais próxima do mar. Então, o porto estava bem ao lado e o fluxo também cultural da cidade de Mileto, que era famosa desde a antiguidade pela produção de pensadores, de filósofos, dos primeiros astrônomos filósofos, já desde 500 anos antes, um fluxo também de medicina forte, Genário e outros indivíduos, todos residentes do ambiente em volta de Éfeso. Além do que, Éfeso era uma grande capital de natureza espiritual e política. No mundo antigo não se fazia muita diferença entre o ambiente religioso e o ambiente político. O ambiente religioso estava sempre a serviço do ambiente político. E o conchavo sempre era este. E Éfeso era uma espécie de Vaticano pagão da Ásia Menor, porque havia um centro de convergência extremamente apaixonado pelo culto da deusa Diana, chamada Rainha dos Efésios, porque se cria que um determinado meteoro que tinha caído em Éfeso tinha sido diretamente enviado pela deusa, como sinal de que ali deveria ser um centro de culto à pessoa dela. E isso aconteceu por séculos. Os templos construídos para manifestar o louvor dela eram enormes. E havia negócios e negócios que aconteciam de escultura, de produção de artesanato,
de souvenirs, de decorações todas com a face de Diana impressa. Havia uma verdadeira indústria completamente voltada para isso e para o turismo de consumo da devoção a Diana. Além do que era um centro de cultura extraordinário, a chamada Biblioteca de Celso, cujas ruínas você ainda vê até o dia de hoje lá, era um data center de informações das mais preciosas daqueles dias e daquele tempo. Além do que também se diz que todos os habitantes da Ásia esperavam informações que decorriam de Éfeso, de modo que o que quer que acontecesse aqui se espraiava, era uma web de informações para todos os lados, de tal forma que você tinha um ambiente completamente tomado por culturas, línguas, expressões. Havia uma multiformidade étnica e nacional, havia uma universalidade de cultura e de conhecimento convertido para Éfeso e de lá em Manama. E também havia uma grande comunidade judaica, com sinagogas fortes, poderosas, tanto quanto havia uma quantidade enorme de pregadores de natureza gnóstica e de outras religiões que tinham ouvido já falar de Jesus e estavam começando a fazer sínteses e sincretismos, adaptações entre a fé em Jesus e filosofias esotéricas. Também havia uma comunidade muito grande que levava a sério os exorcismos espirituais, de modo que havia inclusive gente que se oferecia para ir de casa em casa expelindo demônios das pessoas em nome do Deus de Israel, de qualquer que fosse o rito praticado especialmente por judeus ali naquela região. Esse é o ambiente, aquela coisa grande, movimentada, cheia de gente, com esse barulho todo. E Paulo chega lá e prega o Evangelho, como diz Atos, capítulo 19. Você teria que ler para entender, quando diz que a presença dele foi tão revolucionária no lugar, que ele deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor por aquilo que dali se irradiou. Ele sai depois de um tempo, vai para outras comunidades, deixa pessoas ali que cuidem do grupo, que alimente a consciência da fé e se distancia fisicamente daquele convívio. O único meio de contato era por recados de mensageiros que repetiam, que reproduziam o que ele estava pregando e ensinando em outros lugares para onde ia, ou através de carta. Ou você mandava alguém que te interpretava com sinceridade, com honestidade, para anunciar a palavra que você continuava a jorrar, a desenvolver, a crer, a deixar se ampliar em você, ou você escrevia. E aqui no caso, ele fez as duas coisas. Ele mandou pessoas que ele confiava, que ele respeitava, e ele mandou carta. E é essa carta que a gente aqui chama de carta de Paulo aos Efésios, e que é uma resposta às coisas que ele ouvia, que estavam acontecendo lá, positivas e negativas.
E se você abre na carta de Paulo aos Efésios, ou se você abre o seu computador, o seu Novo Testamento digital, seja como seja, o importante é a informação que está lá, você vê como aquele ambiente que se alimentava basicamente de toda essa arquitetura cultural, psicológica, espiritual, econômica, social, com aquela multiformidade, com aquela variedade, com aquela convergência e com aquela atualização fervilhante, de repente chega aquele cara lá e começa a dizer que quem cresce no que ele pregava estaria demonstrando ter sido eleita pelo amor de Deus desde antes dos tempos eternos. Como ele mesmo começa dizendo: eu, Paulo, escolhido. Olha o surto. Escolhido para ser um enviado de Cristo Jesus. A vocês que se creem, são santificados em Cristo e são santos no Evangelho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou sobre vocês toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes e vocacionou vocês para serem santos e predestinou vocês em amor para serem conforme a imagem do seu Filho, para serem Jesuses de Éfeso, para serem Cristos da Ásia Menor. Em amor vos designou para isso e lhes deu a conhecer um mistério que estivera oculto de todas as gerações humanas anteriores, a saber, que Deus fez convergir em Cristo Jesus a síntese de todas as sabedorias, conhecimentos e de todos os poderes no céu, na terra, debaixo da terra, e que o constituíra sobre todo principado, potestade, poder, visíveis e invisíveis, e que fizera uma graça especial se derramar a partir dele para todos aqueles que de fato crescem nele, e que quando ele morreu e ressuscitou e subiu às alturas, tinha levado cativos cativeiros, dominadores sobre a vida humana, e derramou dons aos homens. Olha só, vocês têm que se colocar no lugar daquelas pessoinhas lá de Éfeso. Estão ali. Templo de Diana, biblioteca de céus, cultura, vida de Mileto, Tales, isso e aquilo, templos, devoções, meteoros celestes, esoterismo, judeus fanáticos. Lá estão eles. E a notícia é essa. E diz: isso tudo foi obra de amor, porque foi de graça, pela graça. Vocês que, tendo ouvido, creram. Alguém diz no capítulo 1, versos 12, 13, 14. Vocês que, tendo ouvido, creram, foram selados
com o Espírito Santo da promessa, de modo que ninguém arranca de vocês a esperança dessa glória. Isso tudo aconteceu sem que vocês tivessem qualquer forma de meritocracia espiritual. Foi de graça. Foi uma escolha. E os escolhidos são todos aqueles que responderam sim e que se dispuseram a manifestar aquela fé como efetuando-se mediante o amor uns aos outros. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de boas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Nosso acabamento é ele, é na direção dele que estamos indo. Somos feitura dele e projetados para sermos conforme a sua própria imagem e glória, nos tornarmos verdadeiramente homens e verdadeiramente filhos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para prática de boas obras, fruto de amor, de toda verdade, justiça e bondade. E ele diz, e quanto a isso não há acepção de pessoas, tanto faz. Ele continua no capítulo 2 dizendo, ele veio e derrubou os muros de segregação, de separação, de supremacismos, de racismos, de etnicismos, de diferenças entre quem é livre e quem é escravo. Quebrou karmas, derrubou os muros de separação. Espiritualmente falando, não há qualquer justificativa para qualquer tipo de segregação entre os humanos, especialmente entre vocês, que são os santos, justificados pela fé e pela graça, e que devem responder à vida com gratidão, por terem sido visitados por essa consciência que não existe em lugar nenhum. Vocês estão sendo eleitos para serem a semente da nova humanidade, é o que Paulo está dizendo. Por isso, não andeis como andam os outros habitantes de Éfeso, com ira, ódio, chocarrices, promiscuidades, fornicações, embriaguez, perda de lucidez, duros, avarentos, sem solidariedade, sem misericórdia, cada um passando a perna do outro. Não foi para isso que vocês foram chamados. Vocês foram eleitos para ficarem parecidos com Jesus, para serem a nova humanidade. Por isso, dispam-se do velho homem, da morte, das culturas viciadas, adoecidas. Vocês não são entes para cumprirem deveres kármicos. Em Cristo Jesus já não há homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem qualquer outra forma de diferenciação. Em Cristo há uma nova humanidade nascendo. Revistam-se desse novo homem, ele diz. Revistam-se. Esse nome, o novo homem, é como Jesus, é a cara de Cristo Jesus. Esse é o homem que vocês têm que vestir, é o ser humano que vocês têm que buscar encarnar.
E ele chega ao início do capítulo 3, dizendo: é por isto, é por essa causa, é por esse objetivo que eu me ponho de joelhos diante de Deus, sobre quem estão todas as criações e todas as criaturas, pedindo que o coração de vocês seja iluminado, que vocês enxerguem que Éfeso não seja o limite de vocês, que vocês não fiquem condicionados, que vocês não se deixem tomar por saturações cognitivas, ouvindo até o dia em que se tornam adormecidos, dormentes, e perdem a sensibilidade. Olhem, este é o chamado, para que, deixando a amargura, as facções, os ódios, os separatismos, os partidarismos, deixando todas essas coisas, vocês deem o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e paz. Que vocês vivam nisto, para que vocês deixem Cristo crescer em vocês, se expandir, para que pela fé, que opera pelo amor, pela obediência que se entrega por gratidão, haja uma explosão de Cristo em vocês e cresça na consciência, na vida de vocês. Aí em Éfeso, vocês são Cristos caminhantes, habitados pela eternidade, não esqueçam disso. Aí ele diz: só assim vocês vão compreender, embora nunca venham a entender, vocês só vão compreender que estão dentro de algo que excede ao entendimento. Mas vocês vão discernir a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Vão mergulhar na experiência do amor de Cristo que excede a todo entendimento. E vão ser tomados de uma paz concreta, vivendo no poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. O mesmo poder, a mesma energia, o mesmo poder operativo, ele diz, vai operar em vocês. Aí ele diz: agora, se é assim, então vocês que ficaram viciados nas doenças de Éfeso, de Roma, da Grécia, do mundo contemporâneo, porque a gente sempre se condiciona e se vicia com o mundo da nossa contemporaneidade. Eles estavam viciados com os vícios daquela hora, que não são nem um pouco diferentes dos vícios da nossa, sendo que a nossa tem significados e potenciais desagregadores agregados infinitamente maiores. Aí ele diz: se assim, eleitos, chamados, que responderam sim, para serem conformes o amado, se entenderam que tudo é graça, que tudo está feito para que vocês deem o fruto da eternidade no meio do tempo. Isso é manifesto por amor, que derruba muros, que inclui, que trata com graça como a graça trata vocês. E se Cristo está crescendo na consciência de cada um aqui, então que isso se transforme em relacionalidade. Aí ele começa a dizer no capítulo 5: mulheres, desde que as mulheres eram usadas, abusadas, as mulheres eram objeto.
mulheres eram robôs bem dotados, um pouco superiores aos escravos, mas em relação ao marido, totalmente escravizados. Por isso as mulheres da antiguidade eram tão cheias de amargura, de ódio, de raiva, como as mulheres da história humana sempre foram. Maltratadas, abusadas, manipuladas. Foi acumulação de milênios de submissão estuprante, abusivo, perversa, imposta, que desfez o coração feminino e se tornando cada vez mais bloqueado para determinados sentimentos, confianças e emoções, porque é muito perverso o acumular dessa opressão durante toda a história da civilização. E Paulo diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como Cristo é submissa à igreja, como a igreja é submissa a Cristo e obedece a Cristo. Sejam submissas aos seus maridos. Aí a gente hoje, sentado aqui no século XXI, fica com erisipela ao ouvir uma palavra dessa, a menos que você viaje comigo para Éfeso, aonde para as mulheres aquilo era uma proposta de salvação, porque dizia: sejam submissas a um homem que seja como Cristo, que amou a igreja e assim mesmo se entregou. Para nós aqui é uma agressão aos nossos sentidos. Para as mulheres lá era uma salvação, porque determinava a submissão a alguém, a um homem que virasse um Cristo. Então não haveria opressão, a submissão seria só semântica, porque alguém que amasse como Cristo amou, não oprimiria jamais. Ao contrário, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele já tinha dito: em Cristo não há nem homem nem mulher. Tudo isso é aqui na relatividade da cultura. E diz aos maridos: maridos, amai as vossas mulheres. O que era um absurdo. Marido não amava ninguém, nem mulher. Esse romance todo é uma invenção posterior. O primeiro século conhecia romance como desgraça e tragédia, na maioria das vezes. De modo que os gregos fugiam de qualquer forma de paixão, como o diabo foge da cruz, porque paixão era equivalente à loucura, pathos, era patologia. Maridos, amai como Cristo se entregou pela igreja, se fez um com ela, façam-se um, solidarizem-se. É ridículo que Paulo ainda tenha que dizer isso, mas a gente está no primeiro século em Éfeso, aonde o simples falar disso já é um falar libertário e emancipador, porque levanta um padrão da relação para Cristo. Aí diz: vocês, escravos, não sejam obedientes só à vista, sejam íntegros na escravidão de vocês. Vocês, patrões, não se sintam donos de ninguém, porque isso aqui é só uma conjuntura da hora e do tempo, porém todos vocês têm Senhor sobre as suas cabeças.
De modo que em Cristo não tem escravo nem livre. Isso é só a conjuntura. Sendo essa conjuntura, seja o ser mais humano que você possa nessa circunstância. Então ele chega onde eu queria ler. Porque tudo isso que eu falei foi só para fazer essa leitura. Eu estou morto agora. Em Efésios, capítulo 6. Olha aqui. Esse é o contexto. Agora preste atenção. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é aquele pessoalzinho lá de Éfeso, que não era conhecido pelo prefeito, pelo procônsul, pelo governador, pelo governo, se reuniam em casas, em praças, em tempos mais fáceis, em pátios internos, em alpendres. É um pessoalzinho. Essa é que é a loucura. Aquele que está falando diz: eu fui chamado para dizer isso desde antes de haver mundo. E esses para quem ele designa essa palavra são predestinados em amor antes de todas as coisas. É muito doido. E ele está dizendo: se vocês crerem nisso, isso tudo vai ser de vocês no meio do mundo. Ninguém vai ver nada, ninguém vai entender nada, mas todo esse ambiente espiritual vai explodir dentro de vocês. Vocês vão começar uma nova humanidade, vão ser semente de outros valores, vão ser derrubadores de muro, serão flutuadores singelos e simples do amor de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus. Vocês não serão seres torpes, nem de energia intoxicante, mas serão liberadores de graça, de bondade, de misericórdia, de toda sorte de bênçãos espirituais que emanará de vocês, porque vocês receberam uma concessão de dons variados. De modo que Éfeso pode ter gente conhecida e importante, mas só vocês que têm essa consciência trafegam com esse poder no homem interior. Aí, então, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos, a palavra grega para força, e na força do seu poder, é na força do seu domínio. É um chamado para que esses indivíduos se coloquem sob esta consciência. Coloquem-se sob o seu domínio. E vocês só se colocarão sob o seu domínio se tomarem posse pela fé desse universo descrito, e que não é uma projeção psíquico-hologrâmica, não, é real. Eu vivo isso, eu experimento isso, eu sei que isto é verdade, porque eu provo o experimento dessa realidade todo dia. É aquele homem acerca de quem, lá em Éfeso, uns exorcistas ambulantes, filhos de um sumo sacerdote chamado Seba, decidiram ir expulsar demônios de um homem e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. E ouviram o demônio dizer: conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois. É aqui nessa epístola que ele diz que Deus levantou essa gente pequenininha lá de Éfeso para ensinar sabedoria a principados, potestades, anjos, domínios
espirituais se eles se amassem e vivessem segundo o chamado da eternidade para se tornarem conforme Jesus, para virarem Cristos de Deus em ela. Coloquem-se sob o domínio dessa consciência. Sejam fortalecidos sob o domínio dessa consciência. Revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O texto grego original é contra as metodologias diabólicas. Vistam as armaduras, e obviamente essas armaduras são mentais, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os choques imediatos contra a cultura que eu experimento, de hostilidade por causa de embates de personalidade, ou de antipatias, ou de relações amarguradas com pessoas tóxicas. Não é só isso. Isso aí é a expressão. Isso é a visibilização. Ou as angústias que vocês têm, as coisas concretas, materiais, emocionais, afetivas, ou a angústia de vocês com todo um estado mental viciado há anos, uma cultura autodestrutiva. A luta de vocês não é apenas contra aquilo que se visibiliza, como carne, como sangue, como comportamento, ou como manifestação concreta de um poder com a capacidade de me afetar, ou de circunstâncias que podem, de todos os lados e formas, me atingir. Não, a luta de vocês é com algo que está para mim. É com aquilo que ninguém vê. Prefeituras como a de Éfeso, importantes, não enxergam, que os acadêmicos e intelectuais não discernem. A grande luta de vocês tem a ver com o processo de enfrentamento mental que vocês sofrem o dia inteiro, como eles disseram lá no capítulo 2, aqui mesmo dessa epístola aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, conforme a graça com a qual nos amou, nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Colocai-vos sob o domínio do seu poder. Sob o domínio do seu poder, vocês serão fortalecidos sob essa consciência. Nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados. Esse mundo de dimensões espirituais diversas, de camadas e camadas e camadas de intercessões espirituais, de oportunismos espirituais, de
tangenciadores espirituais. Como Paulo diz, de forças mediúnicas do mal das regiões celestes. A luta de vocês é contra os dominadores, os déspotas, os dôminos deste mundo tenebroso, que é esse sistema de perversidade que vai corroendo a alma, a consciência, a humanidade em você. Sua luta é contra essas autoridades espirituais. Ele usa o termo exousia, contra autoridades espirituais do mal, que habitam o mundo da intangibilidade e pervadem todas as dimensões daquilo que a gente chama concreto. São do ambiente do mundo indefinível e pervadem e penetram tudo quanto a gente chama realidade. Portanto, a luta de vocês não é só contra aquilo que se vê, que se visibiliza. É também uma luta contra o que se não vê, contra o que jamais se visibiliza. Por causa disso, tomem, meus irmãozinhos de Éfeso, de Brasília, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e ele sempre vem. Esse dia de convergência de todas as coisas que jamais pensávamos que viriam juntas, em cadeia, em sequência. Quando você de fato diz que o universo inteiro conspira contra você, eu já tive muitos dias. Ele está dizendo, tem uma hora, cada um de nós vive esses tempos, esses zeitgeists psicológicos, pessoais, particulares. O dia mau, assim designado por ele diz, tomem toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido, suportado, sido resilientes, continuado, vocês permaneçam inabaláveis. Não é apenas sobreviventes, é inabaláveis. Estai, pois, ou por causa disso, assim, firmes, sem titubeio, sem medo, sem dúvida, sem tergiversação. E aí ele diz as coisas que a gente tem que fazer para passar pelo dia mau e permanecer na palavra, vivendo no meio da conjunção de todas as forças e poderes antagônicos, atravessando isso com o coração cheio da luz e da consciência do Evangelho, carregando essa certeza de sermos habitados por aquilo que não pode nem ser devidamente compartilhado, porque excede a tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós, que foi o que ele disse aqui também. Aí ele recomenda verdade, cingindo-vos com a verdade, que é um paninho íntimo, o soldado romano amarrava uma cueca de pano amarrado, sobre a qual ele haveria de colocar a armadura. E Paulo diz que para enfrentar tudo e permanecer inabalável,
como esse ente da eternidade atravessando a loucura da civilização, ele descomeça de se cingir com a verdade. Essa é uma época considerada chamada de pós-verdade, porque a verdade de fato acabou, qualquer um diz o que queira, já tem aqueles que estão de acordo, mesmo que seja a coisa mais translocada do mundo, eles não querem saber se é fato ou não é fato. O fato é que eles não querem saber e só é importante para eles qualquer coisa que eles chamam de verdade, ainda que seja uma mentira. Ou então é essa coisa de dizer: a gravação não vale porque não tinha mandato judicial. O cara está lá dizendo: vamos matar sim, vamos comer, vamos fazer aquela entregação. Mas o fato não importa. O que importa é se tem um devido processo legal para chegar àquela fita, ou aquele áudio, ou qualquer coisa. Então, não está mais em questão a verdade, nem o caráter, nem nada disso. O que está em questão só é o modus operandi legal. Cumpre-se a profecia do Milton, advogado do diabo, no filme com esse nome, que diz que no século XXI a gente vai ter mais advogado que demônio na terra. Aí vocês vão ver como a gente, em nome da lei, vai fazer o que a gente quer, tudo com legalidade. Verdade. Verdade é depende. Você tinha ordem para me gravar? Não, então não era verdade. Não interessa o que aconteça. Tem que haver uma legalidade de permissão para que aquela realidade seja tratada com alguma concreção e significado. Do contrário, não. Ou então é aquele pessoal que quer falar alguma coisa contigo e diz assim: posso te ligar? Ao invés de te mandar um texto, um áudio, porque fica o registro, né? E a coisa que a pessoa quer falar pode não ser tão limpa, explícita, declarável assim. Porque a questão não é se é verdade ou não é verdade, é não ter sido gravada ou ter sido gravada com a devida permissão judicial para a investigação que a constate. Senão o resto é a nossa privacidade, que é a verdade maior do que a verdade, qualquer que seja ela. Aí vem Paulo e diz: olha, vocês querem vencer esses poderes no céu, na terra, debaixo da terra, ou qualquer que seja a força tecnologizante de juízo final, descobrindo o que está debaixo dos teus panos. Fale a verdade. Seja verdade e você vai poder andar nu diante da humanidade, diante de principados, de potestades, de poderes, de forças humanas ou espirituais. Verdade no íntimo. Verdade. Aí tudo que você falar é verdade. Tudo que gravar é verdade. Tudo que você for é verdade. E todo o seu equívoco pode ser tão verdadeiro que você peça perdão por não ter discernido o que deveria ser então a verdade da verdade. Verdade no íntimo. E vive em paz. Aí ele prossegue e diz que não apenas se deveria cingir com a verdade, mas também vestir a couraça da justiça, que é essa certeza que eu estou justificado em Cristo Jesus.
Cara, isso é um poder que vocês não têm ideia. Não tem ideia. Andar de peito aberto. Qualquer lugar da terra. Você está vestido com a justiça de Jesus. Não há vergonhas, não há explicações, não há temores, não há criações de impressões, não há nada. Você é um ser justificado com a couraça da justiça de Cristo, nos céus, na terra, debaixo da terra. Vá, está consumado, está feito, é tudo seu, não tenha medo de nada. A justiça dele te veste. Se você crê e manifesta o fruto do seu crer, pela fé que opera pelo amor. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Andem conforme o Evangelho, em obediência ao mandamento de Jesus, a lei da vida, a misericórdia, a compaixão, o amor, a justiça, numa existência acima da maldade, do preconceito, da hostilidade, da separação. Vistam o Evangelho e façam no chão, caminho, verdade, vereda e vida para vocês. Embracem sempre o escudo da fé. Fé. Pode vir o que vier, fé. Eu quero uma fé. 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 Não tenho medo de nada, nem da morte, nem da vida, nem de poder nenhum, é fé. Não tenho especulações sobre como vou morrer, ou medo de como devo viver. É fé. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não vê. Posse da eternidade como presente no meu dia de hoje. Fé, a qual eu quero todos os dardos inflamados de qualquer que seja a malignidade. Tomai também o capacete da salvação. Essa certeza mental de que vocês estão guarnecidos. Escolham os pensamentos. Decidam o que pensar, o que agasalhar. Decidam que sinapses vocês vão fazer. Elas serão feitas de acordo com os sentimentos que vocês alimentarem e com os pensamentos que vocês permitirem existência recorrente, alimentada por emoções equivalentes e, portanto, por introjeções perversas. Capacete da salvação, capacete do perdão, capacete do pensamento que cria, que exalta, que é potente, que tudo pode naquele que nos fortalece. Ponham isto na mente, preservem a consciência de vocês com essa convicção e desembainhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí nessa hora, todo crente pregando aqui, pega na Bíblia e sacode, brandinho, palavra,
Paulo falou isso aqui, ainda se estava séculos de se ter um livro chamado Bíblia, ele não sabia nem o que era isso. Nenhum deles ali em Éfeso tinha Bíblia. Não existia carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler hoje a carta de Paulo aos Colossenses. Essas coisas começaram a acontecer no século IV. E se desenvolveram num mundo onde ninguém sabia ler nem escrever, portanto ninguém lia. Não existia uma palavra de Deus para ser lida pelo povo. Isso começou a ficar mais popular no século XVI, com Gutenberg, com a impressão da Bíblia feita pela Reforma Protestante. E assim mesmo os livros mudaram muito, alguns queriam uns, não queriam outros e tal. Então nunca houve, a não ser de uns tempos para cá, essa materialização fetichista que faz você dizer que palavra, que a palavra de Deus é uma coisa fora de você, que você carrega. Para Paulo, de Éfeso, a palavra de Deus é o que você levava na mente e no coração. E que você praticava na convicção, porque levava na mente e levava no coração. Tomem a espada do Espírito, que é essa convicção poderosa da promessa, da palavra, do mandamento, da obediência, da fé que opera pelo amor em obediência frutificante. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que dar fruto, a palavra de Deus tem que ser vida, a palavra de Deus tem que ser comida na percepção de outros acerca do que você frutua, do que você flui. Esse é o teu poder. Por isso você abre mundos espirituais. Quando isso está dentro de ti, vaza de ti, uma espada irresistível na vida. Paulo está dizendo isso porque ele queria, ele experimentava, isso não era teoria, não aprendeu com ninguém, ele encarnava isso, isso ia dentro dele, aonde quer que ele fosse, ele era assim. Aí eu concluo aqui, para a gente orar com uma criança linda que está aqui e participar com vocês. Paulo diz que todas essas coisas que ele anunciou aqui eram verdade. Que quem cresce experimentava isso se manifestava, isso era tão sinceramente real quanto um fruto de uma mangueira. Em sendo plantado, cuidado com amor, brotava. Não era algo que lotericamente talvez acontecesse. O que ele está dizendo é: se você crer, e quem quer que assim creia, o resultado é este. E vocês aí em Éfeso vão ser essas pessoas tomadas por essa consciência incompartilhável, que é o futuro da humanidade. Se há de haver futuro para a humanidade, só haverá se cada ser humano se tornar um Cristo de Deus. O resto é a nossa vocação para extinção. Aí você diz: isso é utopia, ninguém quer. O chamado do Evangelho é para você encarnar, mesmo que seja sozinho, essa utopia. Você ser esse Cristo de Deus, crescendo e dilatando Jesus em você, atravessando o mundo, espantando principados, potestades, ensinando sabedoria das regiões celestiais, atravessando o dia mal e permanecendo inabalável, cheio de todo o Espírito de Cristo,
Como ele conclui dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Encham a mente, o coração, sejam o derrame dessa graça nessa geração. Porque se o Evangelho não produzir fruto com mentira, ou ele é uma mentira sim. Eu até o dia de hoje constatei apenas que quando ele não manifesta o que ele promete é porque é mentira sim. Mas todas as vezes que meu coração se atola, sem reserva, eu vejo que toda essa palavra prometida se transforma em realidade. Em qualquer mundo se transforma. Vamos ficar em pé. E vamos olhar para o coração. E perguntar o que a nossa vida tem a ver com a realidade descrita e proposta pelo Evangelho, segundo Jesus, segundo o fundamento dos apóstolos. Enquanto isso, eu quero pedir a Carolina e ao Anderson para trazerem o Gabriel Duarte até aqui à frente. Carolina e o Anderson são os pais do Gabriel e querem apresentá-lo numa oração. Agora, pode ser. Esse Gabriel, você está firme nessa intenção, Gabriel? Olha aqui, olha aqui, tudo bom? Tranquilo? Fica com dentro de mim mesmo. Somos nós. Tá? Quer fechar esse olho? Se quiser, não precisa não, só se faz o que ele quiser. Jesus aqui está esse seu filhinho. Eu imponho as minhas mãos sobre ele e em teu nome o abençoo com todo amor, com todo desejo que ele seja um mensageiro de Deus, um mensageiro de boas novas na vida. Que a vida dele seja uma mensagem de Deus, do bem, uma mensagem que carregue a semente da vida, como que provinha da boca de Gabriel. Obrigado pelos pais dele, pelo desejo deles de ver esse filho crescer em ti e se fortalecer em ti. Todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu vou pedir ao meu querido Felipe para vir até aqui nos ajudar e proceder como vocês têm feito nos últimos dias. Você tem um microfone? Quem puder nos ajudar aqui, antes de depois os elementos aqui, por favor, venham. Unidade de diversidade.
Todos já foram alcançados pela distribuição do pão, do cálice, se alguém não foi, erga uma de suas mãos para que nós possamos identificar onde quer que você esteja. Lá em cima, na galeria, ao lado esquerdo, há algumas pessoas que não receberam. Por favor, alguém dê uma chegada lá. Todos aqui na galeria estão precisando ser servidos. Tá bom? Lá na volta. Ainda há alguém que não tenha sido atendido pelo pão e pelo vinho, me parece que agora só aqui. Meus irmãos queridos, olhem aqui para mim. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que é partido, é entregue, vida a todo aquele que crê. Todas as vezes que comerdes do pão, todas as vezes que comerdes, que vos alimentardes, fazei isto em memória de que eu sou o pão da vida, e aquele que crê em mim nunca terá fome. Quem crer, coma graça, coma cura, se você está doente, cura, coma esperança, se você está deprimido, coma paz, se você está em pânico, coma coragem, se você está com medo, coma fé, se você está com dúvida, coma luz, se você está andando em angústia de treva, coma de Cristo Jesus. Coma a resposta às suas orações.
semelhante modo, depois de haver comido o pão, Jesus tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança, o novo pacto, é o novo acordo eterno entre Deus e os homens. É o sangue da nova aliança, o sangue do testamento de vida, onde Deus estava em Cristo reconciliando consigo. É o sangue da nova vida, é o sangue do novo mundo, do novo homem, é o sangue da regeneração, é o sangue da propiciação de toda a culpa, é o sangue da redenção, é o sangue da vida eterna, é o sangue do Cordeiro, pela fé, bebido por nós, na certeza de que nele nós estamos glorificados pela fé. Bebei dele. Gente boa, vamos cantar mais um louvor gostoso, todo nós, todo o coração, com toda a força. Você hoje já identificou que está aí ao seu lado, frente, atrás, teve essa chance de dizer oi, de dar um abraço, de ser carinhoso.
a graça, o poder eterno, o poder dos dons, a alegria, a esperança viva, o poder do Espírito Santo que entra a todo aquele que crê, se derrame sobre todos nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Boa semana para você. Vá na graça de Deus. Beijão de todo o coração. Tchau. Pessoal, para quem não costuma frequentar com a gente aqui, nós nos reunimos aqui no Teatro do Colégio Cordélios todos os domingos, sem exceção, com 2 exceções, do Natal, semana do Natal e semana do Ano Novo. Fora as exceções, não há exceções. Todos os domingos, às 19 horas.